Continuando aqui o nosso estudo de Kuzari, a gente se encontra agora no terceiro Mamar, na Pisca Yudalef, parágrafo Yudalef. Aqui o Kuzari volta a definir exatamente quais são os tipos de mitzvot, mas ele vai tomar um foco um pouco diferente. Ele dá vários exemplos de quais são os tipos de mitzvot. Então, por exemplo, ele fala, olha, tem as mitzvot elokiot, são as mitzvot que a gente chamou antes de shmaiot, que Hashem fala para a gente, essas são as mitzvot. A gente não compreende elas até o fim. Então ele traz Brit Milá, Shabbat, Hagim, Shemitah, isso que a terra não é trabalhada a cada 7 anos. E assim ele vai trazendo várias e várias mitzvot ligadas a isso. Depois ele fala que tem as mitzvot revertiot, mitzvot sociais, mitzvot que a gente compreende, como lotertzach, lotinaf, lotignov, a proibição de roubar, matar, respeitar os pais, etc. E ele fala sobre um tipo diferente de mitzvot, que é o foco dele agora na continuação, que é muito importante. Não é exatamente diferente no sentido de a gente entende ou não entende, mas sim onde essa mitzvah se encontra. No dia a dia da pessoa, na vida da pessoa. Por que que surge sempre uma dúvida? A pessoa religiosa, alguém que cumpre mitzvot, o que que as mitzvot representam para ele no dia a dia? Será que as mitzvot são atos pontuais, no qual, olha, de vez em quando eu cumpro uma mitzvah, Shacharit Mincha Ervit, eu tenho um horário específico para rezar, eu tenho um horário específico para colocar tefilim, eu tenho um horário específico para cumprir a mitzvah de Sukkah, mas no dia a dia, de forma geral, eu sou alguém qualquer, como qualquer outra pessoa. As mitzvot são algo a mais que eu faço no dia a dia. Como definir exatamente as mitzvot? Será que as mitzvot são realmente pontuais no decorrer da vida da pessoa? Ou elas, na verdade, transformam a pessoa, transformam a vida em algo diferente? Então, eu falo Kuzari aqui que existe um terceiro tipo de mitzvot, digamos assim. São as mitzvot sechiliot, são mitzvot que elas são conectadas com o intelecto, com o pensamento da pessoa. A Torá nos diz que existem coisas que a pessoa deve pensar, não só atos. As mitzvot não são simplesmente atos a serem feitos, mesmo que esses atos tenham uma kavaná, tenham uma intenção junto com eles. Tem mitzvot que elas aparecem sobre a pessoa é obrigada a cumpri-las, mesmo que ela não tenha um ato específico, mesmo que ela não venha junto com uma ação. Então, por exemplo, a primeira mitzvah da Torá não, desculpa, a primeira mitzvah dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, eu sou o seu Deus que te tirei do Egito, é a mitzvah de emuná, a mitzvah de ter fé, de acreditar na existência de que a Kadosh Baruch Hu, ele existe e ele controla tudo o que acontece nesse mundo, ele tirou o povo judeu do Egito. Essa é uma mitzvah que ela não tem necessariamente um ato prático, você não faz nada no dia a dia para demonstrar isso. Mas essa é uma mitzvah que está lá no fundo do ser humano, na formação da pessoa, na formação da vida da pessoa, nas decisões que a pessoa vai fazer no dia a dia, se encontra essa mitzvah, essa emuná, essa fé na existência de Akadosh Baruch Hu. Então, por exemplo, aparece na Gemara o seguinte, a Gemara fala que sempre que Akadosh Baruch Hu chega no Beit HaKnesset, e ele vê que não tem lá 10 pessoas, miado coisa, ele fica nervoso, ele fica bravo. E essa Gemara levanta várias perguntas, obviamente. Deus, ele decidiu vir no Beit HaKnesset, ele não estava onde ele estava até agora, porque ele veio, porque ele chegou agora, e porque ele espera que tenham lá 10 pessoas. O que são as 10 pessoas? É um minyan? Para que isso? E por que ele fica bravo quando não tem? Tem que ter gente o tempo todo na sinagoga? Então, Rav Kook tem uma explicação muito interessante para essa Gemara. Ele fala o seguinte, o Beit HaKnesset é o lugar onde as pessoas fazem a Avodat Hashem, fazem a Tefilá, se conectam com a Kadosh Baruch Hu. Esse é o Beit HaKnesset. A gente poderia ver o Beit HaKnesset de novo como algo pontual. Olha, o Beit HaKnesset serve para quando eu preciso fazer Shacharit Mincha Ervit. As mitzvot, elas têm que ser cumpridas, mas cada um no seu momento. Mas quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver dirigindo, quando eu estiver em casa com a família, quando eu estiver num restaurante comendo, as mitzvot não fazem parte da minha vida. Eu vou fazer brachai aqui e ali para o que precisa, mas as mitzvot não fazem parte da minha vida, elas não definem o meu ser. Elas não influenciam as minhas decisões no dia a dia. Vê a Gemara e fala o seguinte, olha, quando a Kadosh Baruch Hu chega no Beit HaKnesset, ele vê que o Beit HaKnesset representa o lado espiritual, as mitzvot da pessoa. Vê que não tem lá 10 pessoas. Ele não está ativo. Ele funciona só de vez em quando. Ele é temporário. Às vezes tem gente, às vezes não. Às vezes eu estou cumprindo a mitzvah e às vezes eu estou desligado, desconectado do judaísmo, desconectado de Hashem e das mitzvot. Ele fica bravo. Como assim?
A mitzvah, a Torá, tudo isso veio dar uma nova forma de vida para o ser humano. O Yehudi, ele tem que viver de acordo com as mitzvot, não só cumprindo aqui e ali uma mitzvah pontual, e sim, isso daqui tem que influenciar a vida inteira dele, toda a forma dele de viver. Então, a emuná, a fé, é algo que conecta o ser humano com a Kadosh Baruch Hu em todas as situações da vida. E o Shulchan Aruch, o grande livro de Halachá, o livro mais básico de Halachá do judaísmo, que todo mundo segue ele, todo mundo usa ele de base para qualquer Halachá que aparecer nova, ele começa assim justamente. Ele começa falando que o ser humano tem que ter essa noção, essa consciência de que a Kadosh Baruch Hu se encontra constantemente com o homem. Assim o Rimá traz no começo do Shulchan Aruch as palavras do Rambam, em Moreh Nevuchim. Shivit Hashem lenegdi tamid. A presença divina o tempo todo, como David Amelech fala no Pasuk, Shivit Hashem lenegdi tamid, a Kadosh Baruch Hu, ele estava sempre na minha frente. Esse é um klal gadol, essa é uma regra geral para todo mundo que quer viver uma vida judaica. E ao compreender isso, ao compreender essa emuná, ter essa consciência, essa noção de que a Kadosh Baruch Hu se encontra com o ser humano, o Hassid, que a gente vem falando dele até agora, e na verdade cada um de nós, você começa a pensar, olha, quem é Kadosh Baruch Hu? De onde ele veio? O que ele faz? Onde ele se encontra? Conhece aquela frase famosa de que Deus se encontra onde deixam ele entrar? Bom, sinto dizer, mas essa frase não é exatamente. Deus se encontra em todo lugar, mesmo onde não deixam ele entrar, ele está lá. Na vida da pessoa, Kadosh Baruch Hu se encontra lá. Em todas as situações da vida. Não só no momento em que você vai cumprir uma mitzvah. E aí, continua o Haver explicando, olha, pega o Pasuk de David Amelech, um Pasuk muito interessante que a gente fala ele toda semana. A gente fala o seguinte, Anota auzen alo ishma im yotzerain alo yabit. A Kadosh Baruch Hu, ele criou o ouvido, ele criou a capacidade de audição, será que ele não ouve? Ele criou a capacidade de ver, será que ele não vê? A Kadosh Baruch Hu criou o ser humano e criou nele a capacidade de ver, de ouvir, de sentir. Será que ele não tem tudo isso? Será que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo e se desconectou do mundo? Não, ele está lá, ele percebe tudo o que está acontecendo, ele percebe cada um e um o que ele está fazendo naquele momento. Não é só na hora que a pessoa cumpre a mitzvah que ele está ligado com Hashem. A pessoa pode se conectar com a Kadosh Baruch Hu em todas as situações. No lugar onde você estiver, lá você pode encontrar a Kadosh Baruch Hu. Isso não é fácil, certo? Encontrar Hashem. Isso daqui é, na verdade, um dos maiores ideais do judaísmo, como o Rambam traz em Shmona Prakim, que o que Hazal fala, Bechol derachecha daeu, que a pessoa tem que conhecer a Kadosh Baruch Hu, tem que conhecer ele em todos os lugares onde ele estiver. Isso daqui é o klal, isso daqui é a regra do judaísmo, encontrar Kadosh Baruch Hu em toda situação, seja no trabalho, seja dirigindo, seja conversando com os amigos, seja se divertindo, em todo lugar encontrar onde tem uma centelha divina, onde tem um valor, onde tem um ideal a ser vivido. Isso daqui é dos níveis mais altos que a gente busca, dos níveis mais altos do judaísmo. Mas o que o Haver está trazendo para cá não é só isso. E sim, ter a noção, ter a consciência. O Hassid é aquele que chegou nessa consciência de que a Kadosh Baruch Hu está com ele em todos os momentos. Então, eu não sou só alguém legal quando eu estou cumprindo uma mitzvah. Eu não sou só alguém que me importa com a Kadosh Baruch Hu, me importa com o meu comportamento quando eu estou fazendo as mitzvot. Mas no dia a dia, quando eu estou no carro dirigindo, eu não estou nem com nada, eu buzino, eu furo o trânsito, eu faço o que eu quero. E quando eu estou no trabalho, as mitzvot não fazem parte de mim. Então, eu posso enganar, eu posso mentir, eu posso falar mal de alguém. E quando eu estou com a família, fora de casa eu ajudo os outros, mas na família não precisa, aqui eu posso fazer o que eu quero, não. Essa não tem que ser a visão, essa não é a visão judaica, essa não é a compreensão correta, porque a Kadosh Baruch Hu, do mesmo jeito que ele deu para a gente essas mitzvot pontuais, que a gente cumpre elas em momentos específicos, ele, na verdade, deu para a gente mitzvot que acompanham a gente a vida inteira. E elas têm que estar conectadas, interligadas. Desde o momento em que a pessoa acorda de manhã cedo e fala o Modéani, até a hora que ele vai dormir, ele faz o Kriyat Shema Lamitah, a Kadosh Baruch Hu se encontra em todas as situações. Talvez não como uma mitzvah prática, talvez não como um ato específico, grande parte do dia. Eu não estou fazendo uma mitzvah, certo? Eu não tenho algo a fazer, mas eu tenho essa na cabeça, essa noção, essa consciência de que a Kadosh Baruch Hu se encontra lá, que ele existe e ele está comigo. Isso daqui transforma a vida da pessoa. Nem sempre alguém que cumpre mitzvot, ele age corretamente no dia a dia. Nem sempre ele é alguém delicado, alguém que se preocupa, alguém que se importa com os outros no dia a dia. Esse tipo de pessoa vê as mitzvot como mitzvot pontuais, que de vez em quando eu cumpro. Tem até mitzvot um pouco mais longas, eu posso sentar e estudar 2, 3 horas.
Mas no dia a dia, na hora que eu saí da sinagoga, na hora que eu saí do Beit HaMidrash, não tenho mais ligação com isso? Não. Fala o Haver para a gente que não. A compreensão, a noção de que a Kadosh Baruch Hu, como está escrito no Pirkei Avot, Ain Roah ve'ozen shumat ve'chol ma'asecha ba'sefer nichtavim, tem sempre um olho lá em cima olhando, uma voz ouvindo, e todos os atos da pessoa eles estão sendo escritos. Essa noção, essa consciência é o nível máximo no qual a pessoa pode chegar. E quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente tenta criar dentro da gente essa consciência, mais a nossa vida vai mudando, mais as mitzvot vão transformando o nosso caráter, o nosso ser, e nos levando ao nível da Hassidut. Ele vai continuar mais um pouquinho, falando um pouco mais desse assunto, sobre uma das grandes bases, um dos grandes princípios da fé judaica, Zat Hashem, na continuação. Tchau, tchau, até mais.